Dizem que a equação para a felicidade é realidade menos expectativa. Ou seja, quanto menos expectativa, maior a chance de você se surpreender e ter uma boa experiência. Agora, em contrapartida, se você tem muita expectativa de um lugar antes mesmo de chegar nele, a chance de você não alcançar essa expectativa e se frustrar é bem maior. Com isso em mente, ainda assim, eu fui para Istambul com uma super expectativa e a verdade é que eu nem sei te dizer exatamente o porquê. Sendo sincero com vocês, eu não passei horas pesquisando sobre a história do país, só senti que tinha que ir e que seria mágico. E como foi? Conheci pessoas incríveis, comi maravilhosamente bem, desfrutei de vistas que eu vou levar para sempre e pude testemunhar tanta fé por todos os lados que confesso que eu saio daqui um pouco mais conectado com a minha espiritualidade. Eu ouso dizer que contem uma mão as cidades no mundo que me fizeram sentir tão maravilhado e conectado mesmo com poucos minutos da minha chegada. E Istambul, sem nenhuma dúvida, é uma dessas cidades. O que vocês vão ver agora é um pouco do que eu vi e aprendi ao longo do caminho nessa cidade que eu sei que vou voltar muitas e muitas vezes. Depois de caminhar pela cidade, eu tive a grata surpresa de encontrar por acaso uma mesquita linda. Eu que nunca tinha entrado em nenhuma, fiquei maravilhado com tudo. Desde os rituais antes da reza, de lavar mão, braço, pé e rosto, que eles chamam de wudu, até os detalhes no interior da mesquita, como por exemplo a falta de figuras de santos, que no islamismo dão lugar a escrituras sagradas espalhadas por todas as paredes. Mano, que mágico, né? Você andar sem destino pelas cidades e você acaba dando às vezes de frente com uns tesouros iguais a esse daqui, que, mano, do nada achei que eu tô aqui tem 1h30, assim, só relaxando nessa mesquita, que é o complexo imperial mais antigo de toda Istambul. Literalmente, mais de 500 anos que ela foi construída entre 1500 e 1506, e, nó, especial essa experiência, viu? Imagina entrar em um lugar que foi o principal centro espiritual de duas das maiores e mais poderosas civilizações de toda a história. E é exatamente o que Hagia Sophia atrás de mim foi durante um bom tempo. E essa obra de arte atrás de mim simboliza exatamente esse mundo, essa ponte entre essas duas eras completamente diferentes na história. E, mano, dá pra ver o tanto que ela é imponente. Ela parece grande aí na câmera, mas eu juro pra vocês que ela é ainda maior daqui ao vivo. E essa cúpula maravilhosa tem 31 metros de diâmetro. Imagina, lógico, ela já foi demolida algumas vezes por causa de alguns terremotos, mas imagina naquela época uma construção dessa magnitude. E ela foi justamente construída com essa ideia de grandeza, de soberania. Reza a lenda que o imperador, quando a construiu, gritou: "Salomão, eu te superei". Ele estava fazendo uma alusão ao templo de Salomão. Então, assim, essa visão megalomaníaca dos imperadores, essa é só uma das provas. A história não termina aí, porque em 1453, muitos anos depois, Constantinopla, agora Istambul, foi dominada pelo Império Otomano. E aí, o que antes era uma super igreja para a religião cristã, se tornou, na verdade, o coração do islamismo. Ela se tornou uma mesquita. E aí os minaretes, que são essas torrezinhas do lado, foram adicionados, e os símbolos da religião cristã acabaram dando espaço para as caligrafias do islamismo. E aí, em 1935, ou seja, muitos séculos depois, Hagia Sophia se tornou um museu que conta um pouquinho, né, de toda essa história
que Constantinopla, Istambul tem, mostrando um pouquinho das diferentes eras e civilizações pelas quais a cidade passou, né? E aí, outros tantos anos depois, em 2020, ela foi reaberta como uma mesquita. Então, né, eu acabei entrando aí e olha, vou dizer pra vocês a real, na minha concepção, custa 30 euros, né? Isso é infelizmente uma coisa que acontece aqui em Istambul, é que tem muitos museus lindos, lugares lindos para visitar, mas a maioria é caro e eu particularmente não achei que valeu a pena pagar 30 euros, né, 170 reais para entrar aí não. Todas as outras mesquitas, menos a Hagia Sophia, que é paga, todas as outras são gratuitas. E ontem mesmo eu estive em uma, pra mim me pareceu mais bonita por dentro. Lógico, tem super o seu valor histórico, é incrível você, né, ver por dentro toda a magnitude da parada, mas eu economizaria esse dinheiro e iria nas outras mesquitas que pra mim são mais bonitas por dentro. E por falar em mesquitas bonitas por dentro, essa maravilha aqui atrás de mim é conhecida como Mesquita Azul e ela é uma das mesquitas mais importantes aqui de Istambul. Ela tem esse nome porque ela foi construída com 20 mil azulejos azuis, servem justamente para dar uma impressão de céu, de infinito, quando você está dentro dela. Vocês estão escutando aí? Esses são os alto-falantes dos minaretes. Antigamente, em sinal de respeito, para entrar na Mesquita Azul, a gente vai colocar aqui o roupinha especial, porque eu não posso estar mostrando os meus joelhos. Então, preciso colocar algo para proteger e entrar como se fosse de calça, digamos assim. Não faz um mundo de diferença não, né? Mas... Talvez vocês estejam se perguntando também, beleza, mas qual que é dessas torrezinhas aí do lado? Elas se chamam minaretes. Elas têm alguns objetivos, né, na verdade. Antigamente, quando não existia alto-falante ainda, as pessoas que eram responsáveis por fazer a reza, chamar as pessoas, né, os muçulmanos para rezar dentro das mesquitas, eles subiam aí e gritavam para as pessoas que estavam ao redor: olha, é hora de rezar. Isso acontece 5 vezes por dia. Além disso, também tem a questão de mostrar que ali tem uma mesquita, né? Então aqui está localizada uma mesquita, que é o lugar para você vir e rezar, para as pessoas poderem localizar de longe. E um dos principais motivos também é que essa questão de ter um minarete, 2 minaretes, ela está diretamente relacionada com a quantidade de poder que aquela pessoa que mandou construir tinha. Então, por exemplo, a Hagia Sophia tem 4 minaretes. Você hoje em Istambul tem mais de 3 mil mesquitas, só que só uma mesquita, essa daqui, tem 6 minaretes. Isso inclusive chegou a ser uma grande polêmica, porque o único lugar no mundo que tinha 6 minaretes era a Meca. Então, a Meca, que é o lugar máximo de respeito, de, né, sagrado para o islamismo, aqui o sultão que mandou construir mandou colocar 6 também, e hoje em dia Meca tem 7. Mas demonstra um pouquinho assim a imponência desse lugar que a gente está aqui.
Amigos, vou falar pra vocês, velho. Eu não sei o que vocês têm de planos de viagem, etc e tal, mas, mano, Istambul é a cidade. Não, valeu cada segundo a espera. Espero que vocês tenham curtido as imagens também. E, mano, não tem comparação você entrar aqui de graça ou você pagar 30 euros pra entrar em Hagia Sophia. Lógico, acho que são talvez propostas diferentes, talvez, mas economiza esse dinheiro. Que lugar tranquilo, que lugar mais agradável. Sabe o que precisa? Um shopping. Blá, 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 blá. É exatamente assim que o presidente, bem autoritário, Erdogan, pensou em 2013. Ele achou que seria uma excelente ideia construir um shopping no lugar desse parque aqui que parece um oásis assim de respiro em meia loucura que é Istambul. Uma das coisas que mais me chocou negativamente quando eu estava pesquisando sobre a Turquia é a quantidade de repressão e violência usada pelo presidente contra jornalistas e mídia independente. É um dos países que mais sequestra e que mais mata jornalistas. Infelizmente, ele ocupa uma posição, acho que 165 no ranking de liberdade de expressão, digamos assim. É uma grande pena ver que um país tão bonito, tão lindo como esse, passa por esse tipo de situação. Esse parque aqui em específico, em 2013, quando eles queriam construir o shopping, ele foi palco de muitos protestos e aí as pessoas aqui da região fizeram uma super manifestação contra o governo, contra a construção do shopping. E aí, na hora que eles foram repreendidos com muita violência, aí digamos assim que o país abraçou a causa, a cidade abraçou a causa e virou uma coisa um pouco mais política, e não tanto pelo shopping, mas sim contra o autoritarismo do governo. Então assim, eu acho interessante ver que o shopping não foi construído e eu vou te falar, depois dessas 2 semanas que eu tô aqui na Turquia, não me surpreende nem um pouco que o povo turco tenha conseguido que esse shopping não fosse construído, porque me parece, pelo que eu tenho reparado na rua, que é um povo de pavio bem curto, sabe? Um povo que, brigador mesmo, acho que vem das raízes do país, dos impérios que estiveram, mas assim, são pessoas que realmente dá pra ver que tem o sangue quente. Como visitante aqui, fico bem feliz que eles acabaram construindo um shopping no lugar desse parquezinho aqui, que é bem relax. E uma das coisas que eu achei particularmente incríveis daqui de Istambul é como que é a relação deles com os gatos. Tem até gente que tava me falando que o apelido da cidade é Cat Istambul, que primeiro vem os animais, depois vem as mulheres, depois vem os homens, em nível de ter uma boa vida, ser tratado bem, né? Aqui se estima que tem mais de 500 mil gatos de rua e, mano, pra todo lugar que você vê tem gato. Dentro de loja, em cima de caixa d'água, em cima de lixeira. É surreal, assim, a quantidade. Eu nunca na minha vida vi nada parecido. E uma coisa que eu achei doida é o fato de que as pessoas, elas realmente cuidam dos gatos, como se fossem gatos delas, entendeu? Pessoas colocam frango na rua, colocam ração. Não, os gatos aqui, eles são gatos e cachorros, inclusive, mas eu vi mais gatos. Eles são, tipo assim, mano, gordinho, todos muito bem cuidados, eles vêm pedir comida pra você, se você der pão, eles não comem, filho, só comem carne. É uma relação tão massa, que inclusive tem até um documentário que foi feito em relação a esse vínculo que tem a cidade com os gatos. Falar pra vocês, acho que uma das coisas que eu mais gosto de estar andando aqui na Europa é você estar dando rolê na rua e se deparar com esse obelisco aqui,
que tem nada mais nada menos que 3.500 anos aproximadamente. E assim, é uma parada comum, entendeu? Você tá de rolê assim, numa mesma praça, aí você vê uma ruína do Império Romano, você vê ali um obelisco egípcio de 3.500 anos, como se nada, entendeu? Esse obelisco ele foi erguido pela primeira vez 1.500 antes de Cristo. E aí só em 390 depois de Cristo que um imperador romano pediu para trazer ele aqui e colocou exatamente nesse lugar, que era onde antigamente era o hipódromo, onde aconteciam as principais celebrações, etc. E ele foi construído nessa base de mármore que vocês estão vendo. Inclusive o próprio imperador que pediu para trazer o obelisco lá do Egito, você pode ver ele na base como se ele estivesse ali de boa com os parceiros dele, observando o que acontecia dentro do hipismo. Então assim, reza a lenda também que para colocar esse bichão de pé aí foram mais de 10 dias. Não imagina o peso dessa bagaça. É uma das coisas incríveis que se tem aqui na Europa. Mano, estamos aqui agora na Istiklal Avenue. Eu diria, pela semaninha que eu tô aqui, ela é a principal avenida daqui da cidade. Ela tem mais ou menos 1 km e 400 metros de extensão. Então assim, mano, é bom demais você poder andar despreocupado na rua, sem preocupar com carro. E, mano, tem mais de 300 lojas. É loja pra tudo quanto é lado. Tem loja da Nike, tem loja de kebab para dar e vender, o que você precisar, podólogo ali. E tem muitos restaurantes, picas e também comida de rua boa. Mais uma parada que eu curto mais do que tudo é a arquitetura, mano. Porque você tá andando, aí do nada você tem uma lojinha pequena, você tem um cafezinho e você tem também um prédio histórico, sabe? Tipo assim, arquitetura bizarra. Então, eu recomendo pra vocês assim de coração, se vocês vierem pra Istambul, eu acho que é um excelente lugar pra você vir aqui como primeira impressão. Você chegou em Istambul, pau, você vem pra Istiklal Avenue. Eu lembro que quando eu cheguei aqui uma semana atrás, foi exatamente isso que eu fiz. Véio, eu fiquei maravilhado. Assim, eu falei, mano, eu tô apaixonado com essa cidade, velho. Tô apaixonado com essa cidade. É isso, sabe? Eu acho que é uma excelente primeira impressão pra você ter da cidade. E ao mesmo tempo também conhecer pessoas da hora, pessoas incríveis. Igual o meu parceiro Ben. Hello, guys. We out here from Canada. Canada, I'm going to do my hair transplant. ele veio... Standard. Exatamente, mas ele veio pra cá, eu trombei ele, porque ele veio fazer o cabelo dele. Ele queria falar, pô, tô ficando careca, vou meter o pelo, né? E aí, é isso, mano, entendeu? Você vai conhecendo gente, vai viajando, e essa é a beleza, mano, você viajar com cara e coragem é uma das melhores coisas do mundo, velho. Bom, pessoal, essa daqui é uma das belezuras daqui de Istambul, Galata Tower. Ela que é um dos lugares mais turísticos aqui, foi construída em 1340 e tanto, e ela já foi usada como farol, como prisão, como sede. Ela era um dos principais pontos de defesa aqui em Constantinopla do Império Otomano. E assim, uma parada que pra mim é meio surreal é o fato de custar 30 euros, irmão, pra subir lá de cima. Eu tô 100% alto. Isso é uma coisa um pouco chata daqui de Istambul, é que eu sinto que lugares mais turísticos, museus, etc, são bem caros, mano. Você parar pra pensar 30 euros pra subir essa torre aí, pra entrar no elevador, eu não animo, não. Aí, o pior é que eu nem falei da fila, né? Se fosse 30 euros pra eu pagar na porta do elevador, eu já não pagava. Eu pegar essa fila aí, você tá maluco. Mas essa daqui que a gente tá agora é a Galata Tower. Galata Tower que ela cruza o que eles chamam aqui de Chifre Dourado, que é uma das partes principais de Istambul. Liga um pouco da cidade antiga a algumas partes mais novas da cidade. E, velho, eu acho que de todos os lugares que eu passei aqui até agora, pra ver o pôr do sol é um dos melhores. Porque, mano, você vê os pescadores aí, os senhorzinhos e também o pessoal mais novo pescando. Mas, mano, apesar do caos, assim, de carro pra todo lado,
metrô, bondinho passando. Eu não sei dizer, velho, mas passa uma certa vibe de tranquilidade, assim, sabe? Porzinho do sol, sol batendo na lata, mas não é aquele sol que machuca, sabe? Não, finalzinho de tarde, todo dia aqui, mano. Esqueça tudo. Bom, meus queridos, estamos aqui. Tava um pouco, não vou dizer cansado, mas tava querendo ver coisas novas na cidade. Aí eu falei, pô, mano, ChatGPT, vamos lá, o que você me recomenda pra eu sair aqui do caos de Istambul? Mandou a gente pra uma ilha aqui perto. Vou colocar aí embaixo exatamente o que ele falou pra gente, que é um conjunto de ilhas que fica mais ou menos 1h30 daqui de Istambul. Vamos ver se as praias são boas. Falou que tem bastante natureza, que é bom pra dar umas caminhadas. Tá eu e o maníaco de ontem, Ben, Brian the Ben. Tô com expectativas boas, mano. Pular no mar, água salgada. Let's see. Bom, pessoal, é isso. Oficialmente chegamos aqui na Burgazada. Burgazada, essa ilha perto de Istambul, mais ou menos 1h30 de balsa. Interessante, estamos entendendo aqui ainda. Tem a menor ideia do que eu vou fazer aqui, mas vamos ver. O engraçado é que nós estamos aqui na Burgazada. Burgazada, nós perguntamos ChatGPT, ele falou que era com uma ilha com lindas paisagens, etc e tal. Mas nós chegamos aqui, ela é interessante, é bonitinha. Aparentemente não tem absolutamente nada pra fazer. E aí nós estamos pegando aqui esse carrinho de Golf 2.0, que é o mesmo preço da barca que a gente pegou e dá 60 Turkish Lira. E agora nós vamos pegar isso aqui para ir pro fim da ilha, dar a volta na ilha que é pequenininha, porque dizem que lá tem uma praia legal. Vamos ver, eu tenho minhas dúvidas. Bom, tropa, camarada acabou de deixar a gente aqui no meio do Neida e vamos ver de que é feita essa praia. Parece que a praia não tem ninguém, assim, é bem isolada mesmo. Eu ouso dizer que no momento eu estou tão remoto quanto eu jamais estive na minha vida, viu? Mas vamos ver o que tem, se tem praia, se é boa, se não é. Tropa, vou mentir pra vocês não que quando vocês vierem aqui pra Istambul, vocês podem pular essa ilha, viu? Nós viemos aqui, demos uma volta nela mais ou menos uns 10 minutinhos, bonitinha e etc e tal, mas não tem absolutamente nada pra fazer e a praia é isso aí que vocês estão vendo. Então é meio complicado, mas é isso aí, né? Tá bom, é bom, nós viemos aqui, eu vim, eu venci e tô vazando. Ó, rapaziada, falar com vocês, na moral, praiazinha mais ou menos, mas a temperatura da água 11/10. As melhores temperaturas de água que eu já vi, viu, velho? Qualidade absurda. E assim, se você quer sair de Istambul e você quer um lugar pouquíssimo turístico, você quer entrar na água salgada e ficar sossegado, aqui é a sua ilha, aqui é o seu lugar. Infelizmente, alguns percalços começaram a acontecer a partir do momento que a gente chegou na ilha principal. Primeiro, o áudio do microfone que parou de funcionar e eu só descobri na hora de editar os vídeos. Depois, saímos andando pela cidade e decidimos alugar uma bicicleta para dar a volta na ilha. E como vocês podem ver, lindas vistas, caminho bonito, até o momento em que a corrente do Ben arrebentou literalmente no meio do caminho em uma subida. Mas ainda assim, antes da gente voltar os 3 km a pé,
pé segurando a bike, a gente decidiu dar uma olhada e andar pela área para ver o que tinha ao nosso redor. E foi aí que eu achei esse lugar maravilhoso para contemplar sobre a vida e fazer esse shot maneiro aqui. Não é esse não, editor. Esse aqui eu acho que ficou um pouco melhor. E ficamos aí um tempão refletindo sobre as escolhas que tomamos e os caminhos que a gente decidiu seguir. Alguns minutos depois, decidimos voltar pouco a pouco e o pôr do sol foi deixando o fim da tarde cada vez mais bonito. Sabe, poucas coisas me deixam mais em paz do que observar um pôr do sol e como que a luz alaranjada deixa tudo mais poético. Como diria o Albert Einstein, tem duas formas de ver a vida: como se nada fosse um milagre e como se tudo fosse um milagre. Eu definitivamente escolho a segunda opção. Mano, e quando eu falo que Istambul realmente é uma cidade única, eu não falo isso da boca pra fora porque é um clichê ou por toda a história que a cidade tem. Das 15 mil cidades aproximadamente que existem no mundo hoje, Istambul é a única que está dividida entre dois continentes. Então você tem a parte europeia e a parte asiática, né? A parte europeia, onde vive mais ou menos ali 65% das pessoas, e a parte asiática vive um pouco menos gente. E o mais massa de tudo, conversando com as pessoas aqui, é ver como que as duas partes da cidade têm uma vibe diferente. Ou seja, a cidade da parte europeia, digamos que ela tem mais infraestrutura, ela tem também os pontos mais turísticos, tipo, a história tá mais concentrada lá. Mas o lado asiático é, digamos assim, um lado mais tranquilo, onde você vai ver um pouquinho mais da vida cotidiana e não tão turística da cidade. E eu tô pegando agora o metrô, velho, já vou falar pra vocês, viu? Estão assistindo o vídeo aqui, a melhor dica que eu posso dar pra vocês, velho. O trânsito aqui, no final de semana, é algo como eu nunca vi. É tipo o pique Bogotá. Olha esse engarrafamento aqui na minha frente. Aí, tipo assim, o que nós estamos fazendo aqui agora, eu acabei de descer de um ônibus porque tava muito... Tipo, eu andei em 10 quarteirões, eu demorei mais ou menos meia hora. E aí eu vou pegar um metrô aqui. O metrô aqui funciona muito bem. E o massa é que existem pontes, né? Você pode atravessar de um lado pro outro, tanto de metrô como de ônibus. Não é caro. Impossível andar aqui nas ruas durante o final de semana. Então, desci do ônibus mesmo. Vou atravessar agora pro bairro de Kadikoy, que é um dos bairros mais famosos, assim. Tá ventando pouco, como vocês podem ver. Vou ir pro bairro de Kadikoy, que é um bairro mais residencial, mas um pouquinho também movimentado. E a ideia é ver o jogo lá, que hoje tem o grande clássico aqui, que é o Fenerbahçe e Galatasaray. Vamos ver como é que vai ser. Tô animado, porque dizem que esse bairro é massa demais. Bom, rapaziada, eu achei que ia pegar o metrô, né? Mas aí esse moleque que tá aqui atrás de mim, camisa do Fenerbahçe, ele falou assim: vamos entrar num ônibus que tem linha privada. A vestinha é massa, mano. Eu tô vendo o outro lado de Istambul, que eu nem sabia que existia e que aparentemente é bem luxuoso, se liga só. Isso que é divertido da vida, né? Você segue estranhos e aí você acaba tendo uma vista incrível da ponte. Eu peguei um caminho completamente diferente aqui. Tá bem calor, assim, lotadão. Tá bem caótico, porque hoje é o jogo, né? Fenerbahçe e Galatasaray. Mas assim, tá valendo a experiência, tá valendo. Vamos ver como é que é o lado asiático. Senhoras e senhores, chegamos em Kadikoy. Olha o homem aí. Kadikoy. Vou falar pra vocês, viu? Tá seu aí. Eu descobri agora há pouco que Kadikoy, a área asiática, é do Fenerbahçe. E a área europeia, Galatasaray e Beşiktaş. E hoje é o clássico, então... O pau tá quebrando, até fomos lá na porta, tentamos conseguir ingresso, mas não rolou não. É isso aí, vida que segue e vamos tentar conseguir uma mesinha num boteco pra ver o jogo. Falar com vocês, uma coisa que eu não entendo. Nós estamos aqui no bairro do pau quebrando, do time, etc. Numa rua só de bar. Os caras não colocam TV na rua, não. Simplesmente tem 45 bar na rua e não tem uma TV. É dureza, viu?
Bom, meus amigos, ficamos assim. Espero que vocês tenham curtido a cidade de Istambul tanto como eu curti. Eu vou falar pra vocês, quem é amigo meu pessoal sabe que eu sempre falo do conceito de um mesinho, morar um mesinho no lugar, e eu acho que Istambul é a personificação da cidade do mesinho. Se você quiser loucura, você consegue aqui do lado europeu. Se você quiser um lugar um pouco mais tranquilo no lado asiático, você consegue também, mas é uma cidade gigantesca que o que você quiser, ela te oferece. Cara, eu saio daqui completamente apaixonado, com a certeza de que eu vou voltar. Ficamos assim, e se você ainda não segue o canal, segue aí. Nos vemos na próxima.